Som, dois, som, dois, teste. Som, dois, teste. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um programa Classe Bíblica Esperança Novo Tempo. Aqui estamos para juntos participarmos deste estudo da Palavra de Deus, estarmos aqui conhecendo um pouco mais as verdades do Senhor dentro da Bíblia Sagrada, dentro daquilo que o Senhor deixou para nós na sua palavra. E hoje nós vamos estar tratando aqui do tema, né, que é muito importante para a nossa vida espiritual, que é a justificação pela fé. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso e você gostaria, sim, de conhecer um pouco mais a respeito desse tema. E hoje, então, trataremos desse assunto. Quero agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a fazer com que o nosso canal avance, a fazer com que a gente chegue a mais e mais pessoas, a estarmos aí crescendo, né, no nosso número de inscritos aqui no canal. Né? E peço você, se você, né, puder aí, nos ajude a divulgando esses nossos estudos para outras pessoas, para que mais pessoas conheçam a verdade do Senhor e estejam aqui dentro do nosso canal, fazendo parte do nosso canal. Se você que está nos assistindo hoje, né, ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Aqui embaixo no botão escrito inscrever-se. É só você clicar nele, você não vai pagar nada de graça e você nos ajuda aí a fazer com que a gente chegue a mais e mais pessoas. Tá bom? Então, esteja aí nos auxiliando, esteja nos ajudando para que a gente alcance, né, um número maior de inscritos aqui no nosso canal. Bem, hoje, então, como falei, vamos estar tratando do tema justificação pela fé. É o quinto tema dessa série de estudos aqui que nós estamos tendo dentro da nossa classe bíblica Esperança Novo Tempo, o estudo bíblico Eu Creio. Não sei se você já tem a revista Eu Creio, se você não tem a revista em mãos, a revista física, aqui embaixo também, na descrição, tem ali um link, você vai clicar e você vai então fazer o pedido da sua revista gratuitamente pela nosso site da TV Novo Tempo, né, na classe bíblica, tá, da Novo Tempo. Então, você vai fazer o pedido ali, preenche os dados direitinho, a revista chega para você, demora aí cerca de 21 dias a 30 dias, mais ou menos, dependendo da localidade, e assim você vai ter a revista física em mãos. Mas se você quiser ter a revista, no caso aí, digital, né, o PDF, então você também, no mesmo site que está aqui embaixo, no mesmo link, né, no exemplo que está aqui embaixo, você também consegue a revista em PDF, né, que eles mandam para você e aí demora coisas de minutos, né, você já tem a revista aí no seu e-mail e aí você já pode baixar a revista e estudar, tá bom? Então, veja qual a melhor forma, né, e participe conosco, tá bom? Bem, neste momento, então, nós vamos estar orando ao Senhor, vamos pedir as bênçãos de Deus para que Ele derrame, né, o seu Espírito Santo sobre nós, para nos dar um entendimento desse tema que é tão importante para a nossa vida espiritual. Então, neste momento, peço a você aí que incline sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dar esta orientação aqui na nossa classe bíblica Esperança no Tempo, onde estamos aqui, Senhor Deus, para aprender mais da Tua verdade, da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo, possa estar nos orientando, para que este estudo ele seja, Senhor Deus, um bênção, né, para a nossa vida espiritual e também para que venhamos, Senhor Deus, a nos entregar a Ti de forma plena, né, e transmitirmos essa verdade para outras pessoas também. Seja com cada pessoa que veio aqui hoje para o estudo, que possamos cada vez mais nos integrarmos ao Senhor, né, através do estudo da palavra, através da nossa oração, através dos nossos leitores, possamos ter esse encontro contigo. E que assim possamos testemunhar o seu amor.
nos dê a tua paz, perdoa as nossas faltas e aumenta a nossa fé em Ti a cada dia. Em nome de Jesus, é que nós pedimos essas bênçãos, já agradecendo. Amém. Bem, vamos aí. Então, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Deixa eu aqui compartilhar a tela. Vou ajustar aqui. Estou aparecendo para vocês. Deixa eu fechar aqui. Agora sim, grava. E pronto, está aí. Né? Espero que todos estão acompanhando na mesma tela. Né? Justificação pela fé. É o tema que nós vamos estudar hoje aqui na nossa classe bíblica. Né? E temos aí, então, a importância, né, muito grande sobre esse tema, pois ele é um tema que nos fala, né, exatamente da nossa forma de sermos justificados. Isso por quê? Porque nós, por nós mesmos, né, nós não temos condições, e vamos ver isso no nosso estudo, de sermos justificados por nós mesmos. Então, precisamos de alguém, né, que venha a nos justificar. E é exatamente isso que nós vamos estudar hoje aqui no nosso canal. Tá? Deixa aqui, vamos lá, vamos seguindo aí então o nosso estudo. Bem, a gente viu na semana passada, né, que foi necessário Cristo vir ao mundo para salvar o homem do pecado e da morte. Ao mesmo tempo, né, também revelar o seu amor por nós, através de sua vida, ministério e sacrifício na cruz. Inclusive, hoje nós estamos aí comemorando a Páscoa, né, que tem a ver com o sacrifício de Jesus. Aquilo que Jesus ele fez por nós foi dar a vida por cada um. Mas não haveria, então, um outro meio do homem se salvar? A resposta é um grande mesmo sonoro, não havia outra forma. O homem não seria capaz de resolver o seu problema, né, com o pecado. Não tem jeito disso. Tá? E assim, então, nós precisamos estar aí nos envolvendo diretamente com o Senhor. Né? E hoje nós vamos ver exatamente como que Deus providenciou a solução, né, completa para salvar, então, toda a humanidade. Ok? Então, vamos aí para os nossos momentos aqui de estudo, aonde vamos entender claramente esse ponto, né, que nos mostra como que o Senhor ele deve, né, e fez o meio para que viéssemos a ter a nossa salvação. Não por nós mesmos, mas de uma outra maneira, que era a única forma, inclusive, de nos dar o direito da salvação. Ok? Então, vamos juntos aí.
Bem, vamos lá. Então, a primeira pergunta que nós temos aí no nosso guia de estudo, nossa revista, né? Nosso estudo bíblico é: como a Bíblia revela a incapacidade do ser humano para resolver a situação do pecado? Pega e abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, verso 1. Efésios, capítulo 2, verso 1, que nos fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora, o verso 5 fala aí também o seguinte: E, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o outro texto está em Colossenses, está um pouquinho à frente, vai adiantar algumas páginas. Vou chegar no livro de Colossenses, no capítulo 2 e no verso 13, que nos fala o seguinte: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, como a Bíblia ela revela essa incapacidade do ser humano para resolver a situação do pecado? Em cima do que nós lemos, né, aqui, nos dois versos, de uns três, na verdade, né, de Colossenses 2:1, Colossenses 2:5, desculpa, Efésios 2:1, Efésios 2:5, Colossenses 2:13, nós chegamos, então, à conclusão de que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós estávamos irremediavelmente perdidos. O salário do pecado é morte, então automaticamente estávamos mortos, condenados à morte, morte eterna. Mas o Senhor Jesus, ele nos resgatou, né? Limpando cada um de nós. Então a Bíblia ela apresenta essa condição de pecado do homem como a pior possível, né? Pois, né, nós estamos, né, sendo colocados numa figura de linguagem, obviamente, como estando mortos. Né? Não pode, então, um morto não fazer absolutamente nada para resolver a sua condição de morte. Né? Já que ele está morto, está morto. Né? Frisando, então, sua total incapacidade diante do pecado. Sendo assim, tá, a gente vê que o desobediente não pode fazer nada para resolver o seu problema de desobediência. O adultério não pode, perdão, desculpa, o adúltero não pode achar solução para a sua vida de adultério. O homicida não pode desfazer seu ato que tirou a vida do próximo. É esta a verdade que a Bíblia está. Quando, assim, como diz, né, que estamos mortos em delitos e pecados. Então, aquilo que fizemos, se não tem, né, como assim, voltar atrás. Feito, está feito. Né? Mas e aí, então? Então, quer dizer que não há solução? Nós lemos ali que pela graça sois salvos. Né? Pela graça sois salvos. Então, vamos entender como que isso tudo funciona, né, cada vez mais. Então, seguindo aí, nós temos outra, né, pergunta que nos fala o seguinte: o que é impossível ao homem, mas é possível a Deus? Mateus, vamos ver o livro de Mateus agora, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, verso 23 ao verso 26, que nos fala: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que
entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Verso 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, aqui coloco que, né, a pergunta é o que é impossível ao homem, mas é possível a Deus. Né? Claro que o verso aqui ele não está querendo somente dizer para os ricos, né? Até porque nós temos relatos bíblicos de ricos que se arrependeram e se voltaram nas mãos de Deus. Né? José de Arimateia, Nicodemos. Né? Temos outros, né, ricos também que estão até na galeria dos heróis, Abraão, Jacó, né, José, estão aí pessoas que eram abastadas. Né? Então, o problema não está na riqueza, o problema está no caráter da pessoa. Então, esse é o ponto. E aí, então, né, o que é impossível ao homem, mas é possível a Deus. Né? É exatamente de nós adentrarmos, né, no reino dos céus. Porque por nós mesmos, né, nós não vamos adentrar no reino do céu. Porque nós, primeiro, nós não temos condições de herdarmos o reino do céu com nossas próprias forças. Já começa por aí. Segundo, porque nós só adentramos o reino dos céus quando, então, Jesus ele trabalha na nossa vida. Né? Quando o Senhor Jesus ele atua em nós, ele nos salva, ele nos liberta. Então, Jesus que não está falando só da impossibilidade, né, que nós falamos do rico entrar no reino do céu, mas ele está falando da impossibilidade de todos nós. Né? Se a gente quiser fazer um exercício aqui, é substituir no texto a palavra rico pelo seu nome. Né? E aí você vai ver qual é a condição que nós temos. Né? É impossível o Wellington entrar no reino dos céus. Né? É impossível. Por mim mesmo, não tem condição. Por mais bonzinho que possa ser, por melhor que seja, por mais atuante na igreja que eu esteja, não há condição. Nós, então, nos encaixamos nas palavras de Jesus, pois é impossível a nós nos salvarmos a nós mesmos. Tá? Então, não há essa possibilidade. Mas, então, como que a gente vai resolver essa questão? Bem, pergunta... não, ainda continuando na explicação, desculpa. Né? Toda tentativa de resolver o problema do pecado pela prática de obras meritórias ou posição religiosa é totalmente nula. A pessoa pode até mudar o seu estilo de vida e seu comportamento, mas ela não consegue resolver o problema do pecado, pois este é uma tendência herdada, uma propensão má, uma condição interna que se exterioriza em desobediência a Deus. Tá? Então, por nós mesmos não há condição. E agora sim, então, como resolver esse problema? Né? Como estamos aí resolvendo esse problema? Então, né, a pergunta é, como somos salvos, então, do pecado e da morte? Efésios 2, voltamos para o livro de Efésios, agora o capítulo 2, e o verso 8 a 10, que nos fala o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, aqui a gente tem a resposta. Né? Como que eu posso, né, ser salvo do pecado, né, e da morte? Já que por mim mesmo não tem condição. Bem, o texto de Efésios nos fala que é através da graça de Cristo Jesus. Tá? E aceitamos essa graça por intermédio da
fé. Então, a salvação é nos dada através, então, dessa dádiva grandiosa de Deus ao ser humano, conhecida como graça, ou dom imerecido, né? Que tem a ver aí com a salvação, que é um presente de Deus, né? Que nos oferece através de Jesus Cristo. Então, essa salvação ela é recebida pela fé, que também é uma dádiva divina. A salvação não vem por merecimento do ser humano, que não tem nada para oferecer a Deus. Mas a graça de Jesus, ela é nos dada e ela é recebida no coração de cada ser humano, de cada pessoa, pela fé, né, que acaba, né, sendo resultado de boas obras, levando o pecador redimido à conformidade com a vontade de Deus. Então, o ser humano, ele recebe a graça de Cristo Jesus, a fé, né, ela é dada a nós recebemos a graça de Cristo, e através, então, desta graça de Jesus, nós passamos a ter um resultado de fé de boas obras, porque o Senhor ele faz esse trabalho em nós, né, e leva, então, cada um de nós, redimidos, né, arrependidos, perdoados no Senhor, a viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Ok? Então, isso é o trabalho desse, né, desse nosso Deus que faz em nossa vida, que nos justifica, que nos lava e que nos purifica. Bem, qual foi, quem foi, perdão, justificado por crer na promessa de salvação de Deus? Existe na Bíblia? Claro que existem vários, mas tem um que é, né, preeminente, né? E esse está lá em Gênesis 15, Gênesis capítulo 15, e o verso 6. Gênesis capítulo 15, verso 6. Gênesis 15, verso 6, que nos fala aí o seguinte: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Tá? Gálatas, né? No Novo Testamento, estamos lá no Antigo, agora vamos para o Novo. O estudo da Bíblia é assim, queridos. A gente vai no Antigo Testamento, vem para o Novo Testamento, né? E assim a gente vai estudando. Né? Dizer que o Antigo Testamento foi abolido, isso é falácia. Né? Tem nada de abolição aí, né? Vigente para nós, sim, claro, tirando aquilo que apontava para Cristo, né? O sacrifício de animais e tudo mais, isso sim, isso já se acabou. Mas foi cumprido em Cristo. Né? Agora, o nosso estudo da palavra tem que ser de toda a Bíblia, né? Não só de parte dela. Então, vamos lá, Gálatas capítulo 3, verso 6. Gálatas 3, verso 6 nos fala: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Queridos, Abraão, ele foi um homem que permitiu que Deus trabalhasse sua vida. A sua fé foi tamanha que, ao ouvir Deus falar, né, sai da casa da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, ele foi e fez. Ele nem sabia onde ele ia, mas ele foi. Deus prometeu a ele: você vai ser pai de uma grande nação. Um homem já idoso, já de uma idade bastante avançada. Sua esposa também era uma pessoa de idade avançada. Como eles poderiam ter filhos, ser pai de uma grande nação? E assim foi feito. Deus deu a ele condição de ser pai de uma grande nação. Então, quando alguém, né, então a resposta ali é Abraão, né? Foi ele que foi justificado por crer na promessa da salvação de Deus. Abraão, né? Então, quando alguém aceita o dom da salvação oferecido por Deus,
essa pessoa é considerada, então, inocente dos seus pecados, como se nunca tivesse cometido nenhum desses pecados. Ou seja, ele é justificado ou considerado justo. Isso é possível. Isso é possível porque a justiça de Deus é diferente da justiça humana. Em nossa Constituição existe um princípio chamado de intranscendência da pena, que não aceita que uma pessoa substitua o culpado, cumprindo a pena no lugar dele. Então, não pode isso acontecer. A nossa Constituição Federal, onde nós residimos, que é aqui no Brasil, ninguém pode cumprir a pena por outra pessoa. Porém, né, a lei humana, né, ela nos fala, né, isso como uma espécie de injustiça, né? Com a justiça de Deus, a coisa não acontece assim, pois ela aceita que um ser totalmente inocente receba a culpa e cumpra a pena de outra pessoa totalmente culpada. Na verdade, Deus faz uma troca, pois a vida do inocente é oferecida no lugar do culpado, que deveria, então, assim, morrer. E esse vai viver a vida do inocente, que morreu em seu lugar. Deus considera essa substituição como justiça. Então, nós podemos ter essa justiça de Deus, que só Ele dá, substituindo, né, então, a nós, que deveríamos morrer por Cristo Jesus. Então, Jesus, ele morre em nosso lugar. Ele veio para dar a vida em nosso lugar, substituir a cada um de nós na nossa condenação e fazer com que nós, então, pudéssemos ter vida e vida eterna nele. Né? Pergunta 5. O que 2 Coríntios 5, 21 fala sobre a troca da justificação pela fé? Porque nós estávamos daquele jeito ali, acorrentados, presos, amarrados e condenados à morte. Por isso que lá, no início, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Jesus, ele veio dar a vida por nós. Então, o que 2 Coríntios fala sobre isso? Então, abre aí em 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 21. 2 Coríntios 5, 21, que nos fala aí o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aqui você vê claramente, né, que Jesus ele troca, ele é o substituto de nós. Né? Então, é através de Jesus, que se fez pecado por nós, né, é que nós, então, possamos, né, ter aí, ou tenhamos a vida eterna nele. Né? Então, a justiça de Jesus por nós, que foi dada por nós, que nos faz aí, então, limpos. Então, somos justiça, feito justiça de Deus através de Cristo Jesus e da sua morte na cruz por nós. Então, justiça, que quer dizer, né, íntegra e completa conformidade com a lei, perfeita obediência aos requisitos da lei. Assim, justo representa a pessoa que é obediente e correta nos pormenores da lei. O ato de considerar o homem justo e obediente é iniciativa de Deus, através dos méritos de Cristo. Justiça nossa, pois somente em Jesus, né, é que nós podemos ter essa perfeita, né, condição de obedecermos aos seus mandamentos. Vivemos em obediência aos seus mandamentos. Ele fez isso por nós. E nós, através dele, cumprimos também os seus mandamentos. Nós passamos a viver em conformidade. Lembre-se, Deus te libertou, Deus te salvou, te justificou para que você pudesse ter vida e vida em abundância. E viver de forma abundante não é ficar, né, aproveitando as coisas desse mundo, não é isso. Ter vida abundante é você estar em comunhão direta com Deus. Você está junto de Deus. Assim, então,
né? Quando o ser humano aceita Jesus como Salvador, ele toma sobre si toda a vida de pecado do pecador. E, em troca, Deus oferece a ele sua justiça, ou seja, a sua vida de obediência, de inocência, através do sangue de seu filho derramado na cruz. Né? A partir deste momento, Jesus é considerado pecador diante de Deus, sem que nunca tenha cometido nenhum pecado. Então, o meu pecado é repassado para Cristo. Então, ele se apresenta diante do Pai como se fosse um pecador, mas na verdade ele não é. Ele nunca pecou. E nós somos considerados inocentes, puros, obedientes e justos diante de Deus, sem nunca termos praticado a justiça ou a obediência que a lei de Deus exige. Mas o Senhor nos transforma de tal maneira. Tá? Somos considerados justos porque aceitamos e recebemos na vida a inocência do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir daí, passamos a viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Então, é como se nós tivéssemos vivido uma vida reta, não é perfeita, mas, na verdade, nós não temos, né? Nós caímos, mas o Senhor Jesus nos toma e nos purifica e nos lava. Isso é o mais importante. E, por fim, aqui a última pergunta nos fala qual o resultado de sermos justificados. Romanos, capítulo 5, verso 1. Vamos ler aí. Romanos, capítulo 5, e o verso 1. Nos fala aí o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o resultado que nós temos, né, sermos justificados, é o resultado de quê? De termos paz com Deus em nosso Senhor Jesus. Jesus nos traz essa reconciliação. Cristo promoveu a paz entre nós e Deus. O pecado que nos separava, né, de Deus foi lançado sobre Cristo. E agora podemos viver uma vida de obediência, de paz, no poder do Espírito Santo. Assim, ninguém é justificado para continuar pecando. Pelo contrário, fomos salvos para vivermos uma novidade de vida em Jesus. Ou seja, somos levados a uma vida de obediência e conformidade com a lei de Deus, pela unção diária do Espírito Santo. Essa nova vida e justificação e reconciliação resulta em paz com Deus e com sua lei. Este ato divino, através do sacrifício de Cristo, recebe o nome de justificação. Então, estamos nesse processo de justificação. O Senhor trabalhando em nós. O Senhor nos trazendo de volta para o seu redil, fazendo com que os nossos pecados tenham sido apagados e esquecidos, mas sim agora estarmos diante do Senhor puros, né? Então, isso tem a ver com o sacrifício de Jesus por nós. Então, quando nos colocamos nas mãos de Cristo, o Senhor Jesus trabalha na nossa vida. E ele vai mudando e moldando cada parte de nós, cada pecado feito, cada vontade, né, errada. O Senhor ele vem trabalhando na nossa vida, para que nós possamos ter, né, uma vida reta diante dele, através do sacrifício de Jesus. Então, é exatamente nesse ponto que nós, né, precisamos estar aí, vamos dizer assim, inteirados, né, desse plano da redenção, desse plano da salvação, dessa justificação pela fé que o Senhor faz a cada um de nós. Então, se você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você permite que o Espírito Santo trabalhe em você, se você deseja ser lavado pelo poder, né, de Deus na sua vida, através da graça maravilhosa que ele derrama sobre nós, e você quer permanecer nesse Cristo, andando fielmente ao lado dele, que você possa tomar essa decisão, né, aqui. Desejo ser totalmente justificado
pela graça de Jesus, mediante a fé, e receber o poder do Espírito Santo para andar em Cristo todos os dias da minha vida. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua vontade, se você permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, faça morada no seu ser e transforme você a cada dia, que você possa, então, nos acompanhar agora nesta oração. Santíssimo Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos mostrado que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E que tudo que fazemos, e aquilo que ainda não está, né, sendo entregue plenamente no Senhor, possa estar, então, aí trazendo a nós essa nossa redenção, essa nossa salvação. Temos colocar nossa vida nas suas mãos, para que o Senhor opere em nós o seu querer, o seu perdão. Por isso, Pai, toma-nos em tuas mãos, venha estar perdoando os nossos pecados, nos dando paz, nos dando vida, e vida em abundância no Senhor. E em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos, já agradecendo. Amém. Amém, amém. Quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, né, aqui no chat, participando, né, estudando junto conosco esse tema, né, e você possa estar aí se entregando a Jesus, sendo lavado, justificado pela fé, né, e tem aí uma nova vida em Cristo. Então, que Deus abençoe a você. Quero também agradecer a todos aqueles que nos ajudaram aqui, divulgando o nosso link, né? Você que compartilhou esse link com outras pessoas. Tá? Obrigado você por ter feito isso. Nos ajude também deixando o seu gostei, tira a mãozinha, você deixa ali, clica nela, você vai nos ajudar também. E compartilhando também o link é outra forma, né, claro, de nos ajudar. E claro, se você está aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo tem escrito inscrever-se. Se você clicar, não vai pagar nada, nem precisa deixar seus dados. É só você clicar e você já vai nos ajudar a chegarmos à meta de 1.000 inscritos. Tá? Que Deus seja na sua vida. Tá bom? Bem, semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, para juntos estudarmos mais no tema da nossa classe Bíblica Esperança no Tempo. Você é nosso convidado para estar com a gente aqui também. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te unir. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos para juntos participarmos mais do estudo da palavra do Senhor. Até lá e tchau, tchau.